Crianças, bom dia, quarto ano. Bem, crianças, hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos começar falando de substantivo. Substantivos são palavras que nomeiam todos os seres deste mundo. Todos os seres, sejam eles vivos ou não, imaginários ou não, eles têm um nome. E esses nomes são chamados de substantivos. Agora, os substantivos têm uma diferença entre eles: os próprios e os comuns. Substantivo comum é aquele que se refere a seres da mesma espécie, como nome de animais, gato, pato, rato, a palavra cidade, sapato, carro, caneta, borracha, são substantivos comuns. Por quê? Porque nomeiam seres de uma mesma espécie. Mas o substantivo próprio é aquele que nomeia um ser em particular, como nome de cidades, nome de ruas, nome de pessoas, nome de escolas. Vejam só, aqui eu tenho a palavra gato e a palavra rato. São dois substantivos comuns. Por quê? Porque são animais. Mas se eu der um nome ao gato, o nome que eu der ao gato é um substantivo próprio, porque eu estou nomeando um ser em particular. Paulo é um substantivo próprio, nome de pessoa. Já diz, substantivo próprio, aquele que nomeia um ser em particular. São nomes de pessoas, de cidades, como eu falei. Já a palavra cidade é um substantivo comum. Por quê? Porque toda cidade tem o nome cidade. Então é comum, porque vai o nome para todas as cidades. Porém, o nome que eu der à cidade é que é próprio, como por exemplo, a cidade de São Paulo. Eu dei um nome à cidade. Qual foi o nome que eu dei? São Paulo. Então, São Paulo é o nome da cidade. O nome da cidade é próprio. A palavra cidade é comum. O avião é muito rápido. A palavra avião é comum. É um substantivo comum, porque avião existe muitos, né? É um ser da mesma espécie. Agora, Babi é o nome da minha boneca. Boneca é um substantivo comum, porque se refere a um ser da mesma espécie. Nós temos várias bonecas no mundo, né? Todas elas são bonecas. Agora, cada uma tem um nome. O nome que eu dou à boneca é próprio, porque se refere a um ser em particular. Como Babi é o nome da minha boneca. Babi é o substantivo próprio, porque é o nome que eu dei à palavra boneca, que é um substantivo comum. Então, meninos, vamos ler a página 49 para responder no caderno, ok, crianças? Agora vocês farão essa atividade no caderno. Circule os substantivos próprios e grife os comuns. Ana comprou flores para sua mãe. O rato roeu a roupa. Camaçari é uma cidade da Bahia. O leão é um belo animal. Vocês vão ler a página 49 e vão responder caderno. Agora vamos ver um pouco sobre matemática. Depois, crianças, vocês irão para a matemática e vamos falar de simetria. O que é simetria? Simetria é quando nós traçamos um eixo em qualquer figura, dividindo esta figura em partes iguais. É o que nós chamamos de figura simétrica, quando deixamos suas partes em harmonia, ou seja, em partes iguais. E como é que podemos fazer? Vamos ver. Aqui eu tenho um círculo. Para eu dividir, eu vou traçar o eixo, que chama eixo de simetria. Desci o primeiro eixo, depois segundo eixo, já dividi em 4 partes iguais, né? Vou traçar mais um eixo, 3 eixos e mais um eixo.
Então, eu dividi o círculo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. Então, um círculo é uma figura simétrica, porque todos os seus lados estão harmônicos, quer dizer, estão iguais. O quadrado, será que é uma figura simétrica? Vamos ver aqui. Vou traçar o primeiro eixo, o segundo eixo. Então, eu dividi o quadrado em 4 partes iguais, traçando 2 eixos de simetria. E o retângulo, será que é uma figura simétrica? Vamos traçar o primeiro eixo. Nossa, traça no lugar certo. Vamos ver aqui. O primeiro eixo para dividir ao meio e o segundo eixo. Viram que eu dividi o retângulo também em 4 partes iguais. Bem, crianças, na natureza, no nosso dia a dia, nós encontramos figuras no nosso dia a dia que podem ser chamadas de figuras simétricas. Por quê? Porque se nós pegarmos um eixo de simetria e traçar ao meio, podemos encontrar partes iguais. Então, isso é chamado de simetria. Então, vamos ver o que vocês farão no livro. Vejam só, crianças, na página 207, uma borboleta, como vocês estão vendo aqui, e esses 2 besouros, eles podem ser figuras simétricas. Se você pegar o eixo e traçar aqui ao meio da borboleta, você vai ter partes iguais. Então, a borboleta é uma figura simétrica. Então, logo abaixo, vocês têm aqui no número 1, com uma régua, trace eixos de simetria, se existirem, em cada figura a seguir. Então, vocês têm figuras aqui embaixo, que vocês vão utilizar a régua, traçando eixos de simetria para dividir em partes iguais. No número 2, também vocês farão no caderno. E no número 3, nós temos aqui, complete os desenhos abaixo, respeitando o eixo de simetria azul. Vejam só, vocês vão completar as figuras que já estão iniciadas, obedecendo o eixo de simetria. Ok, crianças? Agora vamos ver o que faremos em matemática. Bem, meninos, como eu ia dizendo, não é matemática que veremos agora, e sim ciências. A combustão dos materiais. Mas o que é combustão? Combustão, crianças, é a queima de materiais. Quando nós queimamos, quando nós produzimos fogo, nós estamos fazendo a combustão acontecer. E para que a combustão aconteça, é necessário o oxigênio, é o gás fundamental para que isso aconteça. Então, no textinho aqui diz: o oxigênio é o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se gás carbônico. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o gás ou que o oxigênio mantém a combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte fica o fogo. Então, isso é muito claro que o textinho fala. Se a gente acende uma fogueira e começa a abanar, a proporção é daquele fogo aumentar. Por quê? Porque o gás oxigênio está ali fazendo com que a chama fique maior. Se o gás oxigênio não existisse ali, não haveria combustão. Então, a combustão nada mais é do que a queima de materiais, mas para que isso ocorra, é necessário a presença do oxigênio. Aqui embaixo vocês têm uma experiência que vocês vão ler para responder logo aqui. Vamos ver o que vocês farão. Número 1, teste seus conhecimentos. O que é combustão? Número 2, que gás é fundamental para que haja combustão? Número 3,
Quanto mais abanamos o fogo, mais forte ele fica. Isso acontece por quê? Vamos ver as alternativas. Aumenta a quantidade de ar com oxigênio, não há renovação do ar. Qual das duas é a correta? Número 4. De acordo com o experimento, que está logo na página anterior, responda. Por que a vela acesa, coberta por um copo, se apaga depois de certo tempo? Letra B. O que acontece com o oxigênio que mantém a vela queimando? Número 5. Como se pode interromper a queima de materiais? Número 6. Indique o uso prático do gás carbônico para combater o fogo. Essa é a atividade de ciências no livro. Boa atividade, meninos, e mais tarde nos encontraremos na nossa aula.